Evangelho, sábado da oitava de Natal, hoje, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da oitava de Natal, hoje, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria começarmos juntos esse ano de 2022, meditando a Palavra de Deus. Olha que maravilha, hein? Há quanto tempo já estamos juntos, todo dia, ou quase todos os dias, nos encontrando para meditarmos a Palavra do Senhor. E no primeiro dia do ano, como falávamos ontem, é o encerramento da oitava de Natal e acontece a solenidade da Santa Mãe de Deus. De maneira especial, esse ano de 2022, a solenidade cai num sábado, o que significa que hoje também é o primeiro sábado do mês de janeiro. Olha que maravilha! Dia em que fazemos a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Meu irmão, minha irmã, é para vivermos um ano no Imaculado Coração. É um lugar de refúgio seguro contra as ciladas do inimigo, dizia São Padre Pio. O lugar onde ele não ousa colocar as suas patas, não se atreve a se aproximar. E ali, o coração aberto, em Fátima, da Virgem Maria, que convocava todos os seus filhos a buscarem nele refúgio, para que as virtudes desse Imaculado Coração pudessem também ser as virtudes do nosso coração. E olha aqui aquela motivação que ontem falávamos a respeito de declararmos hoje um propósito ou propósitos em favor da santidade. Ontem ouvimos 2 textos belíssimos de São Bernardo e do Beato Columba Marmion, falando a respeito, a respeito da humildade, o outro a respeito da bondade do Senhor, e todos os dois nos aproximavam de maneira tão sensível do Imaculado Coração de Maria. Por que, Padre, nos aproximava do Imaculado Coração de Maria? Porque, como escreve São Luís Grignion de Montfort, o Padre não se cansa de citá-lo, eis ali a forma predileta de Deus para preparar os seus filhos. Que coração criado por Deus soube amar melhor Jesus do que o coração da Virgem Maria? Que outro coração poderia nos inspirar, conduzir, guiar nesse conhecimento do amor de Cristo e, sobretudo, na prática do amor a Ele? E o primeiro dia do ano vem entregue a toda a Igreja, como vai dizer Santo Atanásio na liturgia das horas de hoje, para ser o dia em que cantamos a declaração de Maria como Mãe de Deus, o primeiro dogma mariano, né? Defendido de maneira muito viva e intensa no Concílio de Éfeso. Esse que foi o primeiro título da Virgem Santíssima e o mais caro, o mais querido título dos cristãos do primeiro século. Muito sentido por todos e de maneira muito vivaz, iluminado dentro do Evangelho de São Lucas. Então hoje nós ouvimos
o Evangelho de São Lucas, a visita dos pastores que vão ao encontro, ou seja, que obedecem à voz do anjo e seguem na direção, olha que delicadeza de Lucas, seguem na direção que Deus apontou, né? Então eles ouviram os anjos e seguiram naquela direção. E eles encontram, diz o relato, naquele tempo os pastores dirigiram-se apressadamente a Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Coloca por primeira vez a Santíssima, porque ela é a medianeira de todas as graças. Aqueles que caminhavam no caminho do Senhor antes de verem Jesus, na delicada narrativa de Lucas, encontraram quem? A Virgem Maria. E junto dela, o menino e São José. Então, os dois mediadores que nos levam ao encontro de Jesus, que no itinerário para chegar até ele, vieram ou estavam, se queremos ser mais precisos, ali nos aguardando para nos apresentar o Senhor. Olha que a gente nem sempre olha esse detalhe, né? Mas poderia dizer, encontrar o menino Jesus e seus pais. Afinal, a maior relevância e a pessoa de maior importância dos três personagens do presépio é Nosso Senhor. Mas Lucas coloca por primeiro o encontro com a Virgem Maria. E depois São José, na sequência, ele apresenta por último o Senhor. E dessa forma marca a mediação realizada de todos os dois no encontro com Jesus. Ouçam o que escreve para a gente em Santo Hipólito, quando faz em seu tratado a refutação das heresias. Olha que lindos parágrafos escreve Santo Hipólito a respeito desse mistério que foi contemplado pelos pastores e que acontece no seio da Virgem Maria. Sabemos que o Verbo assumiu um corpo no seio da Virgem Maria e transformou o homem velho em uma nova criatura. Meu irmão, minha irmã, se eu paro aqui e falo, se no seio da Virgem Maria o Senhor transformou o homem velho, uma nova criatura, como o apóstolo São Paulo vai usar essa expressão em suas cartas, pelo coração imaculado de Maria, ele quer transformar esse homem ferido, que nós nos tornamos após o nosso batismo, em homens redimidos pela misericórdia do coração de Jesus. Eis aqui o coração que nos acompanha para outra vez mergulharmos na misericórdia de Deus. Vamos terminar hoje ouvindo aquela que é a secretária da Divina Misericórdia escrevendo um poema de amor à Virgem Maria, Santa Faustina Kowalska. Continuando com Santo Hipólito. Sabemos que ele se fez homem da nossa mesma substância. Se não fosse assim, em vão nos teria mandado imitá-lo como mestre. De fato, se esse homem tivesse sido formado de outra substância, como poderia ordenar-me que fizesse as mesmas coisas que ele fez, a mim, que sou frágil por natureza? Como poderíamos então dizer que ele é bom e justo, se sendo de uma substância diferente, nos ordenasse algo que seria praticamente impossível de ser cumprido? Para que não o julgássemos diferente de nós, eis aqui a prova que nos deixou. Suportou fadigas, quis ter fome e não recusou ter sede. Dormiu para descansar e muitas vezes descansou ao relento. Não rejeitou o sofrimento, nem se afastou das ofensas por injustiça. Submeteu-se à morte e manifestou então a sua ressurreição. Em tudo isso, ofereceu sua própria humanidade como primícias.
para que tu não desanimes no meio dos sofrimentos que a vida lhe reserva, mas reconhecendo tua condição de homem, esperes também receber o que Deus lhe deu, pois nele foste chamado filho de Deus. Quando contemplares Deus tal qual é, terás então um corpo imortal e incorruptível, pois o verá face a face. Esse corpo com a alma, e possuirás o reino dos céus. Tu que, peregrinando na terra, conhecestes o Rei Celeste. Viverás então na intimidade de Deus nos céus e será herdeiro com Cristo, pois, abraçando a nossa morte, alcançou Ele a ressurreição e nos deu a participar aquilo que por nós mesmos jamais poderíamos alcançar. Todos os males que suportaste sendo homem, Deus os permitiu precisamente porque és homem. Mas tudo o que pertence a Deus, Ele promete em seu Filho conceder a ti, quando fores divinizado e te tornares imortal. Oh, meu irmão e minha irmã, olha essa promessa que Santo Hipólito, de maneira tão poética, nos apresenta na defesa contra as heresias. Hoje a gente está tendo a oportunidade de meditar esse texto. O Padre separou esse texto para lermos hoje juntos, como a declaração de tudo aquilo que o Senhor separou por nós e dispôs a nos entregar. Nesse ano de 2022, participarmos das alegrias de Deus significa vivermos sob o manto e a proteção da Virgem Maria. Quem melhor do que ela pode nos conduzir nos caminhos do Senhor, para que vivamos unidos a seu Filho e com Ele cantemos as glórias do céu. Ouçamos agora a defesa de Santo Atanásio sobre a Santíssima Mãe de Deus, que é belíssima. Ouçamos. O Verbo de Deus veio em auxílio da descendência de Abraão, como diz o apóstolo na carta aos Hebreus. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos seus irmãos e assumir um corpo semelhante ao nosso. Eis que a Virgem Maria está verdadeiramente presente neste mistério. Foi dela que o Verbo assumiu como próprio aquele corpo que havia de oferecer no sacrifício da cruz por nós. Da Virgem Maria recebeu o dom que colocaria como sacrifício para nossa redenção. Lindíssimo! A Sagrada Escritura, recordando este nascimento, diz-nos: envolveu em panos, Lucas 2. Proclama felizes os seios que o amamentaram e fala também do sacrifício oferecido pelo nascimento deste primogênito. O anjo Gabriel, com prudência e sabedoria, já o anunciara a Maria Santíssima. Não lhe disse simplesmente aquele que nasce em ti, para não se julgar que se tratava de um corpo extrínseco nela introduzido, mas usou a expressão para aquele que nasce de ti, para se acreditar que o fruto desta concepção procedia realmente de Maria Santíssima. Oh, meu irmão, é realmente o fruto da nova, o fruto daquela que é a videira predileta dos olhos de Deus, a árvore predileta, a árvore bendita do Senhor. A vinha do Senhor gerou um fruto, Cristo Jesus. Assim foi que o Verbo, recebendo nossa natureza humana e oferecendo-a em sacrifício,
assumiu em sua totalidade para nos revestir depois de sua natureza divina, segundo as palavras do apóstolo. É preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade. É preciso que esse ser mortal se vista de imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15. Estas coisas não se realizaram de maneira fictícia, não. Como julgam alguns por aí, o que é inadmissível entre nós. Nosso Salvador fez-se verdadeiro homem, alcançando assim a salvação do homem na sua totalidade. Nossa salvação não é absolutamente algo de fictício, nem limitado apenas ao corpo, mas realmente a salvação do homem todo, corpo e alma, foi realizada pelo Verbo de Deus. A natureza que ele recebeu de Maria era uma natureza humana completa, segundo as divinas Escrituras, e o corpo do Senhor era um corpo verdadeiro. Digo verdadeiro porque era um corpo idêntico ao nosso. Maria é, portanto, nossa irmã, pois todos somos descendentes de Abraão. Descendentes de Adão. As palavras de João, o Verbo se fez carne, têm o mesmo sentido que se pode atribuir a uma expressão semelhante de Paulo na carta aos Gálatas. O Cristo fez-se maldição por nós, pois da íntima e estreita união com o Verbo resultou para o corpo humano um engrandecimento sem igual. De mortal que era por conta do pecado, agora tornou-se imortal. Sendo animal, tornou-se agora espiritual. Sendo terreno, transpôs as portas do céu e hoje senta à direita do trono de Deus. Meu irmão e minha irmã, a sua humanidade está sentada com Cristo Jesus à direita do trono de Deus. O que você vai dizer que a sua humanidade está te impedindo de ser santo? A gente precisa viver na ação do Espírito Santo a transfiguração dessa humanidade, pois o Senhor sobre ela cantará a sua glória. E vamos lá, ânimo, força, né? Vamos lá, ânimo, força. Não vamos desanimar. Contudo, mesmo tendo o Verbo tomado um corpo no seio de Maria Santíssima, a Trindade continua sendo a mesma Trindade, sem aumento nem diminuição. É sempre perfeita. E na Trindade reconhecemos uma só divindade. Assim, a Igreja proclama um único Deus no Pai e no seu Filho, o Verbo. Oh, meu irmão, minha irmã, quanta dignidade! Em tão poucas palavras, Santo Atanásio recolhe em favor da Santa Mãe de Deus. Eis aí, estamos trazendo mais um propósito. Viver bem a nossa humanidade durante esse ano. Pedir à Virgem Maria que nos acompanhe a viver bem cada um dos nossos sentimentos, os nossos afetos, os sentidos orientados sempre para a maior glória de Deus e não tanto para a ambição das conquistas, do prazer e da satisfação desse tempo, que tudo isso se perde. Mas quanto tempo nós perdemos e quanta vida desperdiçamos buscando e perseguindo os prazeres da vida, quando na verdade uma só realidade nos pode trazer a felicidade: Deus, como falávamos na meditação de ontem. Ele é a nossa felicidade. Muitas vezes nos dispersamos nessa corrida frenética pelas satisfações e prazeres nessa vida e nesse tempo e nos contentamos em viver a felicidade como flashes de momento, quando na verdade Deus quer consolidar uma felicidade perene. Mas a felicidade perene ela não vai acontecer da noite para o dia. É preciso que a gente se habitue a ler os sinais de Deus e a viver na companhia dele. Assim como pego aqui uma comparação, né? Quem é casado sabe disso.
Os primeiros meses, o primeiro tempo do casamento, ele é muito intenso, mas ele é muito rico também de criatividade e de momentos de disponibilidade um pelo outro, sobretudo quando o casal amadureceu a ideia de viver juntos e cresceram juntos a preparação dessa vida em comum, né? Do contrário, é uma caixinha de surpresa. Depois acabam se espetando mais do que se amando. Ou então acabam fazendo o que muitas vezes acontece. Tentam usar a declaração do amor que sentem um pelo outro para poder esconder as dores das espetadas que dão um no outro. E isso desgasta, porque no final das contas é muito desagradável conviver ao lado de alguém que quando você menos espera, ou até quando você espera sempre, vem te dar uma espetada, né? Como é que a gente vai encontrar prazer e satisfação vivendo ao lado de alguém que está o tempo inteiro nos espetando, ou na primeira oportunidade de uma fragilidade bilateral, seja minha ou seja do outro, lá vem uma espetada de novo. Poxa, chega uma hora que cansa, né? Isso desgasta bastante. Agora, quando um casal se preparou e começou a vida matrimonial, os primeiros anos, até as grandes mudanças, como começar a iniciativa de uma própria casa juntos, o aumento da família com a vinda dos filhos, né? O casal deixa de ser só um casal e vai aprender agora a paternidade e a maternidade, depois a extensão disso pelos demais filhos e os dramas próprios, né? Dos primeiros anos da vida dos filhos e depois o acompanhamento na transição das fases do desenvolvimento do filho, onde o casal também está vivendo as passagens de fases do seu relacionamento, sobretudo a superação dos 30 anos, depois a superação dos 40 anos, né? Por fim o ingresso nos 50, 55 anos, enfim, todas essas passagens são muito dinâmicas, né? E elas não se improvisam, elas precisam ser preparadas. E para viver os ciclos da vida, a gente precisa se preparar para eles, de maneira que a gente entre nos ciclos mais inteiros. Do contrário, a gente só se dá conta do que ele foi na hora que a gente sai, porque a gente percebe que está entrando em outro momento. E aí a gente olha para trás e se dá conta daquilo que passou, né? Fica sempre com essa sensação estranha de que a gente só dá valor a uma coisa quando acaba. Não é isso, é porque muitas vezes a gente não estava preparado para enfrentar aquela fase. E quando aquela fase termina e a gente entra numa outra mais complexa, as exigências e a complexidade dessa outra fase ajuda a gente a ter um pouco mais de qualidade na hora de olhar a complexidade da fase precedente. Então parece que a gente começa a entender mais agora, depois que passou. Mas é porque a gente se abriu só na mudança de fase a um crescimento. Veio ali finalmente aquele crescimento que, se tivesse acontecido, ou se tivéssemos elementos suficientes para vivê-lo bem no início, no decorrer da fase precedente, teríamos aproveitado e visto muito mais do que estamos vendo agora, né? Isso, além de ser normal, depois que a gente encerra um período da vida, poder olhar para trás e interpretar de maneira mais integrada tudo aquilo que aconteceu, né? De maneira menos míope, a gente consegue ver com maior clareza. Aqui até eu usei a expressão míope, mas não é exatamente isso, né? É como, por exemplo, quando a gente vai ficando velho, né? Às vezes de perto a gente não consegue ler, aí o braço vai ficando curto, que a gente tem que afastar. Quando a gente afasta, a gente lê melhor, né? Então, também algumas situações da vida, na medida em que a gente ganha um pouco mais de distância, que a gente desconcentra daquele excesso de preocupação ou daquela dinâmica que exigia uma resposta muito imediata, a gente consegue perceber melhor um pouco as coisas. Mas, enfim, todo esse discurso para ilustrar o fato de que entramos num tempo, né? E quando falamos, bom, Deus será a nossa felicidade, é preciso que a gente vá se preparando e deixar Deus preparar isso, aprender a amar as pequenas coisas, aprender a valorizar os detalhes. Todo esse crescimento espiritual, ele vai gerando essa felicidade. Não foi da noite para o dia que São Francisco de Assis passou a ter Deus como a sua única felicidade do coração. E isso é indiscutível na vida de Francisco, nos textos de Francisco. Deus era a sua felicidade de fato, mas isso foi construído com o tempo. Na medida em que ele renovava
todos os dias aquele propósito que o Senhor lhe fez de permanecer com Ele no caminho das bem-aventuranças, a resposta que Ele deu, Senhor, eu quero e vou. A partir dali, as perdas e ganhos que se viveu à luz dessa decisão foram consolidando o conhecimento e a experiência de Deus com uma felicidade única do seu coração. É isso que está faltando para a gente e é isso que a gente pode se propor também juntos nesse ano de 2022, sob a intercessão de Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.